o óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, e fará propiciação por ele perante o Senhor. Propiciação fará, depois que ungir a cabeça, irá fazer a propiciação. Vamos lá, propiciação. Então a Bíblia diz que o óleo que restar na palma da mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, e fará propiciação por ele perante o Senhor. Vamos entender o que isso significa? Bom, deixa eu voltar um pouquinho a história. Vamos perceber onde começa essa palavra a ser usada, utilizada na Bíblia. Quando o povo de Israel sai do Egito e eles estão caminhando pelo deserto, vamos chegar então em Êxodo 25, e Deus vai falar para o povo que sai do Egito com riquezas, com ouro, prata, bronze, com todo tipo de tecido, com todo tipo de riqueza que existia no Egito. Deus permitiu que eles levassem o despojo do Egito com eles, e Deus pede uma oferta para construir o tabernáculo. O tabernáculo era um templo, só que era um templo móvel. Conforme a nuvem e a coluna se movimentavam, eles tinham que desmontar, os sacerdotes, e tinham que levar enquanto estava. Quando parava, eles tinham que armar, e ali então começava um lugar de quê? De adoração. O tabernáculo nada mais nada menos é um lugar que Deus determinou, assim diz o texto: construa para mim um lugar que eu possa habitar no meio de vocês. O próprio Deus determinou isso. Mas como Deus ia habitar no meio do povo, sendo ele espírito, então Deus dá ordem de construir os tabernáculos, dá as medidas, e vai separar o tabernáculo em 3 partes: átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E o átrio era o lugar onde existiam os sacrifícios, o altar do holocausto e a bacia, para que o sacerdote pudesse se purificar. E entrando já pela primeira cortina, no lugar santo, existia a mesa dos pães, existia o candelabro e existia o altar do incenso. E depois uma outra cortina que separava o lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde existia a arca da aliança. A tampa da arca da aliança, existiam 2 querubins. E esses querubins ficavam um de frente para o outro. E esses querubins, bom, primeiro nós vamos olhar aqui, quero que você até participe aqui comigo, e leia aqui, o primeiro mandamento: não terá outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Então, naquele momento que Moisés está descendo com as tábuas das leis, o povo está adorando um bezerro, liderado lá pelo seu irmão. Então Deus proíbe que haja qualquer tipo de imagem, ok? Mas por que então na arca da aliança existia uma imagem de 2 querubins? Porque esses querubins representavam a justiça de Deus. Quando o homem é expulso do Éden, Deus colocou 2 querubins com espadas refulgentes para guardar aquele lugar. E por que o homem não poderia entrar? Porque aquele lugar é um lugar sagrado. E agora o homem em pecado, ele é expulso. Mas quando ele é expulso, há a primeira expiação. É o primeiro sacrifício da Bíblia. Quem faz? Deus. Porque a Bíblia diz que Adão e Eva saem de lá cobertos, vestidos. E essas vestes representa o sacrifício e representa o perdão. Expiação representa a substituição, quer dizer, um animal lá no Éden, que não tinha nada a ver com o pecado de Adão e Eva, morreu para que o pecado de Adão e Eva fosse perdoado. Isso era a expiação. E esses querubins, que representavam a justiça, que impedia de um homem agora, com a natureza caída, que nós chamamos teologicamente de adâmica, ele não poderia mais adentrar no Éden. Então, quando Deus determina que coloca os 2 querubins, porque representavam a justiça, que ninguém entra. E a arca da aliança, a sua tampa, vai se chamar de propiciatório.
olha que coisa interessante. Deus dá esse nome, propiciatório, e vai surgir a primeira palavra, propiciatório, que vem derivado de propiciação. O que significa isso? Vou resumir aqui, tirando muita coisa para que você possa entender. A propiciação é aquilo pelo qual Deus se torna propício, quer dizer, favorável. Isto é, pela qual se torna a coerência do seu caráter e governo perdoar e abençoar o pecador. Propiciação significa um ritual de purificação. E é onde o sangue que era imolado no átrio era colocado sobre a tampa. Então o sumo sacerdote entrava, pegava o seu polegar direito e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Aquilo era um ritual de purificação, porque a tampa significava propiciação. A propiciação significa um ritual para pegar algo que é impuro e tornar puro. Propiciação significa isso. Aleluia. Que no Antigo Testamento era feito por um sacrifício. O sangue tinha que ser derramado. E isso representa a propiciação. Vamos voltar para o texto. E ele diz o seguinte: o óleo está falando do óleo, não está falando do sangue. É muito profundo esse texto. O óleo que resta na palma da sua mão. Agora que óleo é esse? Quando vamos lá, o óleo que ungiu a orelha, que ungiu o pé, que ungiu as mãos. Por último foi a cabeça. Tudo está linkado. Por último, hoje tinha que ser a cabeça, porque o que restava de tudo que você já recebeu, o que resta é aquilo que vai ser colocado sobre a cabeça, porque o texto vai dizer: olha, o óleo que resta da palma de sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação. Então, o que significa isso? Agora, propiciação aqui em Levítico 14 vai dizer que não vai ser feito pelo sangue, sim pelo óleo. Pega o óleo, vai ser derramado sobre a cabeça, e no momento que está sendo derramado sobre a cabeça, vai haver o ritual da propiciação, quer dizer, vai haver o perdão do pecado, porque era um momento de purificar. Então a Bíblia estava dizendo que o sangue perdoa e o óleo purifica. É o que está escrito aqui. Vocês estão lendo comigo ou não? Então vai dizer: o óleo que restar da palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então, através do óleo, quando é derramado sobre a cabeça, começava um ritual. E que ritual é esse? Quando o sumo sacerdote entrava com sangue, enquanto ele estava lá, o altar do incenso enchendo aquele lugar. Por isso a gente canta aquela música assim: no santo dos santos, a fumaça me esconde. Era justamente porque o altar do incenso era aceso, e aí adentrava pelas cortinas e não dava para ver nada lá. Então ele só aspergia o sangue, e naquele momento era um culto. Era um culto do sumo sacerdote. E naquele momento que estava jogando o óleo, o pecado que aquele povo, das tribos ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste, eram perdoados. Não importava o que eles tinham feito, eles eram perdoados, e perdurava por um ano, de ano em ano. Aqui mais à frente, Levítico 16 vai contar essa história da purificação anual. Mas agora está falando: pega o óleo que restou, coloca sobre a cabeça e vamos começar um culto de purificação, porque propiciação é isso. Eu queria, é interessante observar que a propiciação não vai dizer que Deus é amoroso ou se torna amoroso. Olha que coisa forte. Porque muitas pessoas, hoje elas entendem que o perdão de Deus é por causa do amor. Não, o perdão de Deus é por causa do sangue de Cristo. Quando eu aceito a Jesus e reconheço que Ele morreu por mim, eu recebo o perdão. Não é porque Ele ama mais você do que eu, ou que não ama o cara que está lá fora. Aí nós vamos entrar naquela linha de predestinação maluca que ninguém entende nada. Uns são predestinados, outros não. Uns nasceram para ir para o inferno e outros não. A chance é de todos. Aleluia, a oportunidade é de todos. Não está falando o amor de Deus
foi quando entregou o seu filho. Por isso João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo quando entrega o seu filho. Não é um amor hoje, pô, Deus nos ama de uma forma que vai concordar com tudo que a gente faz. Não existe isso. Quando existe a expiação, a propiciação, o amor de Deus é revelado pelo princípio do sacrifício. E não porque Deus vai lá e fala, olha, agora eu vim de aqui te perdoar, tá? Mas porque existia o sacrifício, existia um ritual. Então, nós precisamos entender. Vamos ver o que Paulo vai dizer no Novo Testamento. Coloca para mim Romanos 3,25. Quero fundamentar bastante isso aqui. Romanos 3,25. Quem está ligado aí? Meia dúzia. Quem está ligado? Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé. Então, a fé que hoje eu tenho, não existe mais o derramamento de sangue, ok? Mas a minha fé, através do ritual de adoração, vai começar a entender que ele se tornou um sacrifício para a propiciação, quer dizer, para perdoar os meus pecados, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecadores anteriormente cometidos, os pecados de culpa. Havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, os pecados lá atrás, muitos não poderiam ser perdoados, porque quando vai falar dos mandamentos e vai falar do capítulo 5 de Mateus, nós vamos lá, segura aqui comigo em Mateus 5, e vai dizer o seguinte, olha, Jesus vai falar para aqueles homens, vai dizer assim, olha, quem não exceder a justiça dos fariseus e dos escribas. Quem eram os fariseus? Religiosos que surgiram no período interbíblico. Quem eram os escribas? Escribas eram aqueles que prescreviam a lei, aqueles que copiavam nos papiros para que pudessem ser reproduzidos. Eram os que mais conheciam a Bíblia, porque eles escreviam. Se a nossa justiça, ele está dizendo para os seus discípulos, se a vossa justiça, quer dizer, se o que torna você justo não exceder a deles, vocês não vão entrar no reino dos céus. Aí ele começa a dizer, se te mandar andar 1 milha, anda 2. Se te bater na face direita, vira à esquerda. Está ensinando algo mais elevado. Por isso ele vai dizer da intolerância que havia antes, por causa da lei. Mas ele então, através do sacrifício, agora é para todos. Quantos podem glorificar a Deus? Deus oferece a Jesus, esse é o amor dele. Agora eu vou viver o amor dele se eu estiver em Cristo. Amém? Aí vamos viver a bondade de Deus, a graça de Deus, a soberania de Deus o tempo todo, mas eu tenho que estar nele. A igreja é cristocêntrica. E aí nós vamos entender isso. Agora coloca para mim Hebreus 9:5, por favor. Hebreus 9:5. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Versículo 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu ministério. Versículo 7. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, como eu acabei de falar, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo, e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Versículo 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Mas apontava, é isso que está dizendo, apontava, mas não havia se manifestado. Versículo 9. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos no altar não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Versículo 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, de várias cerimônias de purificação, como água. Essas ordenanças exteriormente foram impostas até o tempo da nova ordem. Que nova ordem é essa? Que nova ordem? Não é a nova ordem mundial, não. Tanto estamos falando aí. O que é isso? A nova ordem agora, pelo sangue de Jesus,
Coloca lá, Hebreus 10, agora tem que saber o versículo. Vê se é 10, 10. Coloca para mim. 10, 10. Ah, 11. É isso. Mas é isso aí tudo, mas volta lá. O Espírito Santo revela o versículo. Versículo 9. Dois, 10. Vamos partir dos 10 que vai chegar lá. Vamos lá. 10, 10. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados. Eita, aqui era o purificar era o ritual de quê? De purificação, santificação. Eu expliquei aqui essa semana o que era santificação e consagração, sim ou não? Então, dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todos, não tem mais. Vamos lá, 11. Dia após dia, todo sacerdote apresentava-se a exercer os seus deveres religiosos, repetitivamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Está falando de tudo que havia no átrio. Eu expliquei sobre o que santificava, o que consagrava, o que levava os sacrifícios, os manjares, a libação e tudo que existia para esse processo. Versículo 12. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita. Está falando de quem? Está falando de quem? Vamos lá, 13. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado dos seus pés. Está doido. Versículo 14. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: nós estamos sendo aperfeiçoados. Cada dia uma bênção, cada dia uma unção, cada dia um propósito. Nós estamos sendo aperfeiçoados. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então coloca para mim aí, por favor, 1 João 2,2. 1 João 2,2. O versículo que eu queria é aquele: agora entrai-vos, pois, pelo Santo dos Santos, com 19. Volta lá, 19. Quem falou que era 1 João? 10, 19. Hebreus 10, 19. Isso. Portanto, irmãos, pega na mão do seu irmão e lê isso com ele. 1, 2, 3 e... Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Próximo. Vai passando.
1 João 2:2. Por favor. Ele é a propiciação. Está falando de quem? De quem? De quem? Então Moisés, quando vai escrever esse texto aqui, ele já sabia disso. Porque João escreve essa revelação. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Agora coloca para mim capítulo 4, versículo 10. Não, coloca versículo, desculpa, eu notei errado aqui. 1 João 2, agora, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Vamos lá, não é nada disso, esquece, me perdi aqui. Mas fica o recado. Fica o recado do Senhor para toda a igreja. Amém? Cristo é a propiciação. Por que fazemos culto? A propiciação não significa um ritual de purificação? Por que nós cantamos louvores, nós pulamos, dançamos? Porque é o ritual de adoração para purificação. Propiciação é isso. Porque nós comemoramos que todos os cultos, não podemos esquecer disso, todos os cultos que adentrarmos por essa igreja, não podemos esquecer que nós comemoramos sempre o principal, a mesma coisa. Aquele que se fez pecador por mim, que levou os meus pecados, que foi a própria propiciação para me perdoar, para que eu fosse salvo. Diga para o seu irmão que está do seu lado, olhos sobre a cabeça, representa salvação. Porque é isso que o texto vai dizer. Vai dizer, olha, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará propiciação por ele perante o Senhor. Então naquele momento que o óleo está sendo derramado sobre a cabeça, há uma festa. A propiciação é isso. Há um movimento, há algo, há uma mudança. O óleo sobre a cabeça vai fazer com que você viva em novidade de vida. Isso é muito forte. Isso é muito profundo, diga aleluia. Fala, o óleo sobre a cabeça vai conotar a ideia de que um homem se tornou impuro pelas minhas impurezas. Então significa que, olha, o corpo todo, nós fomos ungidos, os membros separadamente, mas agora é tudo. É pegar os 11 dias e colocar tudo de uma vez só. É isso que representa o dia de hoje. Diga glória. A plenitude. A propiciação era a plenitude. Repita comigo. Primeiro existia o átrio, o lugar santo. Mas a plenitude era no propiciatório. E é o 12º dia, é o dia da propiciação. É o dia de consagrarmos a nossa vida. É o dia de colocarmos a nossa vida no altar de Deus. E aí nós vamos entender o Salmo de Davi, o Salmo 23, que muitas vezes a gente não entende. Abra comigo, Salmo 23, por favor. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 5: preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Com óleo. Então ele está dizendo, tu me honra me purificando. Tu me honra trazendo sobre mim a propiciação. Porque o óleo representa isso. Então diz, olha, trazendo sobre mim o óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sempre quando alguém lê isso aí, vai falar que tem gente cheia do Espírito Santo que está transbordando. Onde é que está isso? Onde é que está isso? Rapaz, está faltando o Espírito Santo na vida de um monte de gente. Onde é que está transbordando? Não é o que a gente vê, a realidade não é essa.
Davi vai falar que o meu cálice transborda. Ele não vai falar que está jorrando para tudo quanto é lado. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando que ele está reconhecendo. Primeiro ele vai dizer: tu me honras. Por quê? Passar pela propiciação é honra. Significa tu me tornas purificado, tu me tornas livre para viver as 12 promessas. Tu me liberta do que me condena, tu me liberta do pecado que me amarrou e me libera para viver as promessas que estão na Bíblia. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Ungir a cabeça com óleo é honra, porque significa o início de uma festa. A propiciação tem que ter fumaça, tem que ter graça, tem que ter louvor, tem que ter música, tem que ter adoração. Hoje nós vamos anunciar o ano apostólico de 2023. Tem que ter música, é a propiciação, é um novo tempo que está anunciando, é o óleo que está trazendo novo, e ele vai ser derramado primeiro sobre a tua cabeça, e o novo de Deus vai fazer você transbordar. Aleluia! E diz, fazendo transbordar o meu cálice. Não está falando da cabeça, está falando do cálice. Está falando da mesa. Está falando do sentar e comer junto. Está falando de intimidade. Então ele vai dizer: tu me honra quando unge a minha cabeça com óleo, de tal maneira que eu me torno livre para sentar contigo. E você enche o meu cálice para que eu possa celebrar a vida. É isso que Davi está dizendo. Então repita comigo. Porque olha só, tudo começa numa mesa. Olha o que o versículo vai dizer, gente. Prepara um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Então está falando para Deus preparar uma mesa diante dos inimigos. Mas por que colocar os inimigos na mesa? Para humilhar os inimigos? Como muita gente usa esse texto. Vai ver o inimigo envergonhado? Não. Escuta, ele vai dizer: prepara para mim à vista dos meus inimigos. Não está dizendo: prepara para mim uma mesa com os meus inimigos. A gente lê muito errado o negócio, não é? E quando fala, o pessoal fica meio assim, né? É isso mesmo, está aqui, preparas um banquete para mim à vista dos meus. A mesa é minha. Davi está dizendo: prepara uma mesa para mim, mas que os meus inimigos possam ver a mesa. E a gente canta isso aqui: e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sim ou não? Todos hão de ver o Deus a quem a gente serve. Coloca a mão no ombro do seu irmão e diga: Davi está dizendo o seguinte, que todos vão ver a mesa que ele está preparando para a gente. Aleluia. O banquete que ele está preparando para mim e para você. O banquete para a nossa família, um banquete para o nosso ministério, um banquete para essa igreja. Um banquete de palavra, um banquete de vida, um banquete de avivamento, um banquete de conversões, um banquete de evangelismo. Esse ano essa igreja vai pegar fogo. Em 2023 vai pegar fogo. E todos vão ver. Todos vão ver. É isso que ele está dizendo. Prepara um banquete para mim à vista. E esse pessoal que não lê a Bíblia. Enfim, já ouvi mensagem do pessoal: preparou para mim uma mesa e chamou os inimigos para sentar. Tá maluco? Vai chamar inimigo para sentar na tua mesa? Ele vai ver à vista dos meus inimigos. Porque ele está dizendo: esses caras pegaram pesado comigo. Então eles precisam ver o Deus a quem a gente serve. E ele diz: tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo. Então Davi está vendo a mesa que Deus está preparando, e ele é ungido para sentar na mesa. Isso significa propiciação. Hoje você vai ser ungido para sentar na mesa. Só que quando você sentar na mesa, a honra de Deus, ser ungido é honra. Só que o que vai trazer a unção vai fazer com que o teu cálice, quer dizer, com que todas essas promessas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus ouvidos, sobre a tua boca, sobre tudo isso transborde. Se eu fosse, eu quero te dar 30 segundos para você levantar a mão e começar a tomar posse dessa palavra. Toma posse dessa palavra. Diga: Deus, obrigado pela honra de ser ungido hoje.
Obrigado pela honra de ser ungido hoje. Porque a honra de Deus vai fazer eu sentar na mesa que Ele está preparando para a gente. E o teu cálice vai transbordar. Ele vai encher o teu cálice.